Salmos 126, verso 3. Diz assim: grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Oremos. Senhor Deus e Pai, nesta manhã de consagração, glória a Deus. Oramos a Ti, Senhor, por mais uma vez o Senhor nos conceder estarmos aqui. Oramos Te rendendo graças, o nosso coração cheio de gratidão a Ti, meu Pai, por toda bondade, fidelidade, misericórdia, Senhor, que tem estado sobre a nossa vida. Continua abençoando-nos e fala conosco pela multidão das Tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, igreja, nesta manhã o Senhor nos traz aqui a palavra dele no livro dos Salmos, salmos que são canções entoadas a Deus. E o Salmo de número 126, ele está incluído no que nós chamamos de Salmos dos Degraus. Eram salmos que os israelitas, ao subirem em Jerusalém, iam louvando a Ele. Podemos ver que do Salmo 120 até o Salmo 134 tem essa intitulação, Salmos ou Cânticos de Degraus. Quando o povo de Israel ia subindo a Jerusalém, eles iam entoando louvores a Deus, Ou seja, enquanto eles iam em direção ao templo, eles iam em direção à presença de Deus, onde Deus manifestava a sua presença, eles iam louvando, eles iam glorificando. Todo o seu caminho era já se preparando para aquilo que Deus proporcionaria a eles ali, seria manifesto no templo. Da mesma forma, podemos compreender que quando nós nos direcionamos à casa de Deus, nosso coração deve estar alegre, devemos estar louvando, glorificando a Ele, porque nós estamos caminhando para o lugar onde Deus manifesta a sua presença, para o lugar onde Deus manifesta a sua glória, para onde o Senhor Deus, Ele fala conosco. E assim como Israel subia louvando a casa de Deus, já nos traz um ensinamento de que a direção que nós tomamos em relação à casa de Deus, devemos tomá-la com alegria. E esse mesmo povo, no Salmo 126, traz a memória acerca do momento ou período pelo qual eles estavam ali cativos, o povo de Judá, cativo na Babilônia, mas eles trazem a memória que o Senhor os trouxera do cativeiro e que eles estavam ali na sua terra. E no verso de número 3 eles vão entoar a Deus, dizer que grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Sim, se nós fôssemos enumerar ou mensurar os feitos de Deus sobre a nossa vida e para conosco e para com os nossos, são grandes. Tudo que Deus tem feito e nos proporcionado vivenciar na sua presença são coisas extraordinárias, coisas que muitas vezes nós olhávamos e pensávamos que nunca chegaríamos lá, que aquilo não era para nós, mas Deus nos faz vivenciar coisas grandes que aos nossos olhos eram inalcançáveis, que não tínhamos estrutura nem capacidade. Mas Deus, Ele não precisa da nossa estrutura nem da nossa capacidade. Ele só precisa que nós confiemos nele e saibamos que Ele está conosco. E essas coisas grandes que Deus faz, elas nos traz contentamento em reconhecer. Por isso a nossa alegria está em Deus, porque reconhecemos que aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo realizado, é a mão de Deus que está sobre nós operando, é a mão de Deus que está conosco nos sustentando, que é a mão de Deus que está providenciando. E nos alegramos em saber porque é o Senhor que está conosco, em saber que é Deus que está
operando. Estamos finalizando um período, uma fase, um processo, e Deus nos prepara e nos leva para outro processo, outro lugar, por sua bondade, por sua misericórdia, e podemos também dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos aqui. Vivenciamos hoje uma realidade que para muitos era impossível. O lugar onde estamos, a estrutura que nós temos, tudo aquilo que Deus nos proporcionou, as pessoas olham e dizem: mas como? Porque foi a mão de Deus. Glória a Deus. A bondade de Deus nos faz alcançar aquilo que as pessoas olham e dizem: mas como? Mas Deus, Ele é bom, Deus é maravilhoso. Glória a Deus. E por isso nos alegramos em saber que Deus tem feito grandes coisas. Ainda que aos olhos do homem não haja reconhecimento, ainda que não haja um total contentamento, alegria por todos, mas nos alegramos em Deus e por Deus. Porque se buscarmos o nosso contentamento, a alegria no resultado ou nas palavras humanas, nós não alcançaremos. Mas se nós buscarmos em Deus a nossa alegria, o nosso contentamento, então verdadeiramente estaremos felizes, alegres, em saber que Deus nos proporcionou vivenciar aquilo que Ele havia propositado para as nossas vidas. Glória a Deus. Tudo quanto Ele nos permite viver, e por isso podemos nos alegrar e dizer: grandes coisas fez o Senhor por nós, por essa obra, e por isso estamos alegres, porque não é nós, mas é Deus. Não somos nós, mas o Senhor que fez, e que Deus continue fazendo, para que também outros possam dizer: grandes coisas não somente fez, grandes coisas está fazendo, e por isso continuaremos alegres. Glória a Deus. Pelo que Deus irá realizar, pelo que Deus irá proporcionar, pelo que Deus tem feito, para que possamos vivenciar na sua presença tudo isto para a glória dele. Por isso a palavra de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. É a nossa última consagração nesta igreja, Na terça. na terça-feira. E é isto. Deus abençoe. Só nos alegremos com Deus por toda a sua bondade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a oração final, a oração da fé. Glória a Deus. Nesta consagração. Senhor Deus eterno, maravilhoso Pai, te damos graças, Senhor, por até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, que nos proporcionou vivenciar grandes momentos na Tua presença, experiências extraordinárias. Deus, continua a conduzir os nossos passos de forma que glorifiquem o Teu nome. Continua, Senhor, a guiar os nossos passos de forma que enalteça, ó Deus, a Tua majestade. Meu Deus, eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que não puderam estar nesta manhã, por toda a membresia, por todo o conjunto de senhoras, conjunto de senhores, pela juventude, expansão, pelo pequeno Galileu, pela membresia, pelos visitantes, pelos congregados, a todo o povo de Deus, meu Pai, que faz parte desta igreja. Eu oro a Ti apresentando e pedindo, Senhor, pois Tu és bom, és maravilhoso. Eu oro também, Senhor, pedindo ao Senhor ali por nossas igrejas da região de Atalaia, Xangri-Lá, abençoa a dirigência na pessoa das nossas irmãs Luciana e Sandra, que venham ser abençoadas, que toda estratégia, instrumentalidade do Teu Espírito Santo esteja com as Tuas filhas, meu Pai, fortalecendo, guiando e conduzindo de forma que glorifique e que exalte o Teu nome santo. Abençoa as Tuas filhas, meu Pai, abençoa, meu Deus, poderosamente a Tua igreja nesta região, que o Teu nome seja exaltado e glorificado e bendizido para a glória do nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus.